Aleluia, Deus. Santo é teu nome. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Capítulo 6, versículo 12 ao 15. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao 15. Aleluia, Deus. Que diz assim: Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém? Queria que você olhasse para esse irmão que está no lado de você e falasse assim: existe uma maneira de carregar a presença de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti. Senhor, quando mais uma vez nós estamos, Senhor, aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Pai, usa-me, Senhor, como instrumento Teu. Que eu não venha, Senhor, falar nada de mim, mas tudo conduzido e guiado pelo Teu Espírito Santo. E que através da Tua palavra venha haver, Senhor, renovação. Que através da Tua palavra, Senhor, venha haver, Pai querido, Pai amado, o derramamento do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor, e amém, Deus. Poderes assentar? Aleluia. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer também ao meu pastor por essa oportunidade. Deus abençoe. E para mim é uma honra estar pregando no culto de ensino. Uma honra. E creio que Deus tem uma palavra para a gente essa noite. Aleluia. Esse capítulo que acabamos de ler, ele vai falar sobre a Arca da Aliança, a volta da Arca da Aliança ao povo de Israel. Só que eu quero citar primeiro nessa mensagem, falar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um instrumento sagrado naquele tempo. Foi quando Deus tira o povo do Egito e coloca o povo no deserto. Ele diz a Moisés: Moisés, cria um tabernáculo e cria essa arca, porque é nessa arca que eu vou me manifestar no meio do povo. É nessa arca que eu vou estar sendo a minha presença vai habitar no meio do povo de Israel. Essa arca, ela tinha um jeito de ser carregada, ela tinha uma forma. E aonde estava essa arca, ali significava que a presença de Deus estava também naquele lugar. Então, aonde estava aquela arca, Deus abençoava aquele povo. E a Arca da Aliança, naquele tempo, estava com o povo de Israel. Só que Deus, além de falar para Moisés criar essa arca, falando para Moisés que ele ia se manifestar através dessa arca, ele dá uma ordem para quem pode estar diante da arca, que significava a presença de Deus. E ele fala que não é qualquer pessoa que poderia tocar ou levar a arca. Tinha pessoas separadas para isso.
Deus deixou uma ordem que tinha pessoas que poderiam chegar até a arca, poderiam carregar a arca. E essa ordem foi dada aos sacerdotes e aos levitas. Os sacerdotes, eles ofereciam o sacrifício a Deus. Em Levítico 21, capítulo 6, vai falar porque eles eram consagrados, eles eram separados para fazer para estar ali diante da presença de Deus. E os levitas eram os únicos que poderiam carregar a arca da aliança, que significava a presença de Deus. Em Números capítulo 1, versículo 47 e 52, vai falar que também os levitas eram consagrados para exercer essa função. Só que em relação a isso, eu quero falar algo que aconteceu no meio do povo de Israel, por conta que esse versículo que nós acabamos de ler, a arca tinha sido levada. Só que eu quero falar para você nesta noite o motivo, a razão por qual essa arca foi levada do povo de Israel. Havia um sacerdote chamado Eli, e esse sacerdote tinha 2 filhos, com o nome de Ofni e Finéias. Porém, aquele sacerdote Eli, ele já estava velho, e já estava perdendo a sua visão. Ele já não dava conta de estar tomando a frente da administração do templo do Senhor. Então, aquele sacerdote, ele coloca os seus 2 filhos para tomarem conta do templo do Senhor. Só que, quando ele coloca os 2 filhos para tomar conta do templo do Senhor, a Bíblia diz que aqueles homens, eles não conheciam a Deus. Aqueles homens, eles não tinham respeito a Deus. Aqueles homens, eles não tinham o mesmo conhecimento que ele tinha do Deus vivo. Então, eles começam a tomar conta do templo do Senhor. Só que na Bíblia diz que em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz que os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Como eu disse, Ofni e Finéias não conheciam a Deus. Eles não conheciam a presença de Deus. Eles não tinham respeito diante da presença de Deus. Eles andavam da forma que eles queriam. Eles faziam do templo do Senhor o jeito e da forma que eles quisessem. Então, eu queria citar aqui 2 pontos. Duas atitudes de irreverência diante da presença do Senhor que esses jovens faziam. A primeira, eles ficavam responsáveis de oferecer sacrifício e a oferta do povo a Deus. E naquele tempo, a oferta era oferecida assim: o melhor era para Deus e o que sobrava ficava para os sacerdotes. No caso, deixava queimar as gorduras para Deus e o resto ficava com o sacerdote. Porém, aqueles homens, eles faziam diferente. Eles pegavam o melhor para si e o resto eles ofereciam a Deus. Segundo, aqueles homens, eles não respeitavam a presença de Deus. Eles se deitavam com as mulheres dentro do templo do Senhor. Porque, entenda que quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não temos intimidade e o conhecimento do poder de Deus, da responsabilidade da obra de Deus, a gente quer andar da nossa forma, a gente quer andar da nossa própria maneira. Só que para que a gente viva diante da presença de Deus, é necessário que a gente viva uma vida de fidelidade com Ele, de comunhão, de compromisso, de obediência com a sua palavra. E era algo que aqueles jovens não viviam. Eles faziam tudo ao contrário do que era para ser feito diante da presença de Deus. Aleluia, Deus. E entenda que quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não praticamos algo que esteja na vontade de Deus, nós não temos direito de estar fazendo a obra dele. Nós não temos o porquê de estar fazendo a obra dele, porque Deus não aceita que a gente venha fazer a obra dele de qualquer maneira. Deus não aceita que a gente venha fazer a obra dele de qualquer jeito. Não, existe uma forma de estar diante da presença de Deus.
existe uma forma de carregar a presença de Deus. Então esses jovens, eles não tinham compromisso com Deus. Esses jovens, eles não tinham responsabilidade com Deus. Esses jovens não estavam nem aí para a presença de Deus. E aqueles homens viviam de qualquer maneira diante da presença de Deus. E entenda que quando nós vivemos de qualquer maneira diante da presença de Deus, existe uma consequência. É por isso, meu pastor, que eu não acredito que Deus só é amor. Ele também é justiça. Porque quando aqueles homens começaram a pecar diante da presença de Deus, o Senhor se revela a Samuel e diz assim: Samuel, eu estou contra a família de Eli. Eu estou contra a casa de Eli. Porque aqueles jovens viviam em pecado e não tinham responsabilidade com Deus. E a Bíblia vai dizer que o pecado daqueles homens eram tão grandes, tão terríveis diante de Deus, que Deus se ira contra a casa de Eli. Deus, ele despreza a família de Eli e fala que está contra a família de Eli. Em 1 Samuel 2:30 vai dizer: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família a linhagem de seu pai, que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 33 e 34 vai dizer assim: e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer com seus 2 filhos, Ofni e Finés, será um sinal para você, os 2 morrerão no mesmo dia. Porque a gente tem que entender, Júnior, que não é de qualquer maneira que a gente tem que andar diante da presença de Deus. Não é de qualquer forma que devemos estar diante da presença de Deus. Às vezes nós queremos andar na presença de Deus da nossa própria maneira, mas não. Existe uma forma de estar na presença de Deus. Existe uma maneira de estar diante da presença de Deus. Agora que por conta do pecado daqueles homens, a sua família vai ser destruída. O seu pai vai ser destruído. E a presença de Deus vai ser arrancada do meio do povo de Israel. Entenda que quando nós pecamos diante da presença de Deus, quando nós andamos de qualquer maneira diante da presença de Deus, vai ter consequência na nossa vida. Se a gente não chegar aos pés de Jesus e falar: Deus, eu me arrependo por conta desse pecado, eu me arrependo por estar andando desse jeito, eu me arrependo por não carregar, por tentar carregar a tua presença de qualquer maneira. Se a gente não se arrepender do nosso pecado, a consequência vem sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. E como eu disse, Deus é amor, mas também Ele é justiça. É isso que muitas das vezes a gente se esquece, porque agora a gente vive num tempo que pra gente Deus só é amor, não é justiça. Ele aprova o meu pecado. Ele aprova eu viver em reverência diante da presença. Mas Ele não é um Deus que repreende. Ele não é um Deus que fala está errado. Não. Para a gente agora Deus só é amor. E não é assim. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Quando Ele vê que você está querendo andar de qualquer maneira, Ele vai repreender a sua vida. Quando Ele vê que você está querendo andar de qualquer maneira diante da sua presença, Ele vai puxar a sua orelha. Quando Ele vê que você está querendo fazer a obra dEle de qualquer maneira, Ele vai corrigir você. E se você não se arrepender, vai ter consequência para a sua vida. Aleluia, Deus. Em Números capítulo 15, versículo 30 e 31, vai dizer assim: mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insultar o Senhor, e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor, e quebrado os seus mandamentos,
terá que ser eliminado e a sua culpa estará sobre ele. Como eu falei para a igreja, não podemos andar de qualquer maneira. E se estamos andando de qualquer maneira, vamos se arrepender, vamos para os pés do Senhor. Deus, eu preciso andar da forma certa diante da tua presença. Eu preciso carregar a tua presença da forma certa, porque existe uma maneira de carregar a tua presença. Então a gente falou aqui sobre o pecado de Ofni e Finéias. E eu quero falar para vocês uma outra parte que vai falar o porquê que a Arca da Aliança foi levada do povo de Israel. Como eu falei, existia esses dois homens que tomavam conta do templo do Senhor. Certo dia, eles vão para uma batalha contra os filisteus. E no meio dessa batalha, eles travam uma guerra contra os filisteus. E o filisteu naquele tempo era considerado como um inimigo do povo de Israel. Então, eles travam essa batalha, Sebastião. E quando eles travam essa batalha, a Bíblia diz que mais de 3.000 homens do povo de Israel vão ser feridos. Sendo que Deus, sempre que Israel ia para uma batalha, Deus dava vitória para aquele povo. Mas agora, aquele povo é ferido por conta do seu pecado, por conta da sua iniquidade. Então, eles vão lembrar da Arca da Aliança. Quando eles são feridos, eles vão lembrar da Arca da Aliança. E eles vão dizer assim: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Agora eles mandam buscar a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que quando a Arca da Aliança chega ao arraial, existe um grito de grande júbilo e alegria, porque eles pensaram: não, a Arca da Aliança chegou e Deus vai dar a vitória para a gente. A Arca da Aliança chegou, então Deus vai guerrear pela gente. A Arca da Aliança chegou, então Deus vai fazer algo pela gente. Só que aquele povo estava em pecado, ele não obedecia mais a Deus. Então entenda algo nessa noite, que às vezes a gente vive uma vida de qualquer maneira. A gente quer viver no pecado, quer viver na iniquidade, quer viver na prostituição. Mas quando estamos de guerra, em dificuldades, queremos lembrar de Deus, queremos lembrar da presença de Deus. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Estavam vivendo em pecado, estavam vivendo em iniquidade. Aí eles lembram, no meio da guerra, no meio da dificuldade, eles lembram da Arca da Aliança. E eles trazem a Arca da Aliança até o arraial. E quando eles pensam que Deus vai dar a vitória, os filisteus derrotam eles, levam a Arca da Aliança para a terra dos filisteus. Porque entenda o seguinte: no meio da nossa caminhada, se a gente não andar em fidelidade com Deus, se a gente enfrentar dificuldades e guerras sozinhos, a gente vai perder. O inimigo vai nos vencer, o inimigo ele vai nos envergonhar, porque não é de qualquer forma que andamos diante da presença de Deus. Existe uma maneira, e Deus quer que a gente viva em fidelidade, em comunhão com Ele, vivendo uma vida conforme a sua palavra, vivendo uma vida de retidão diante da sua presença. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque entenda que enquanto nós vivemos em fidelidade com Deus, enquanto nós vivemos em retidão diante da presença de Deus, Rodrigo, Deus está no nosso meio. Mas quando nós vivemos uma vida de pecado, de iniquidade, desprezando a sua palavra, Deus se afasta de nós. Não porque Ele quer se afastar, é porque Ele não permite o pecado nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque não é de qualquer maneira que andamos na presença de Deus. Se nós estivermos em pecado, nós não podemos carregar a presença de Deus. Se nós estivermos em adultério, nós não podemos carregar a presença de Deus. Se nós não levamos a obra de Deus com responsabilidade, com zelo, com compromisso, nós não podemos carregar a presença de Deus. É preciso que a gente entenda que Deus, Ele quer o melhor de nós. Ele precisa da nossa fidelidade com Ele.
Foi por isso que Ele pagou um alto preço, para que nós estivéssemos aqui, ouvindo a sua palavra. E Ele quer que a gente viva até a eternidade, carregando a presença dEle. Porém, nós temos que entender essa noite, que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Mas eu creio que aqui, nesta igreja hoje, tem gente que vive em fidelidade. Tem gente que vive em comunhão. Tem gente que carrega a presença de Deus com coragem, com determinação, com fidelidade a Ele. Aleluia, Deus. Então eles pedem a guerra. E eles pensam que Deus vai salvar eles. Mas não. Eles são derrotados por conta do pecado. E entenda outra coisa. Que quando eles lembram de Deus, eles só lembram de Deus no momento da dificuldade. Eles só lembram de Deus no momento da guerra. Porque muitas das vezes, Rodrigo, a gente age dessa forma também. Quando a gente estamos passando por uma prova, a gente lembra de Deus. Quando a gente estamos passando por uma guerra, a gente lembra de Deus. Quando tem uma situação que aos nossos olhos é impossível, a gente lembra de Deus. Quando a gente está passando por momentos de necessidade, nós lembramos da presença de Deus. Mas entenda algo, que Deus, ele não é um objeto para que a gente venha buscar Ele só quando precisamos. Deus não é um objeto para que a gente venha buscar Ele só quando os momentos difíceis. Deus não é um objeto para que a gente venha buscar Ele só quando nós precisamos. Deus não é um objeto. Ele pagou um alto preço lá na cruz por nós, para que a gente venha viver como filhos deles e diante da presença dele, de buscando todos os dias, não importa qual momento você esteja, seja ruim ou bom, seja momento de dificuldade ou abundância, ele quer que a gente viva uma vida de fidelidade, buscando a sua presença dia após dia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Falamos sobre a arca. Falamos sobre o motivo da perca da Arca da Aliança do povo de Israel. Agora vamos entrar no texto que nós lemos, que é a volta da Arca da Aliança ao povo de Israel novamente. Davi, depois da morte de Saul, é ungido rei sobre Israel. Quando os filisteus descobrem que Davi é ungido rei de Israel, eles sobem para atacar a cidade, para tentar matar Davi. Só que Davi, direcionado por Deus, ele trava uma batalha contra o povo filisteu e derrota aquele povo. Porque entenda que, diferente de Ofni e Finéias, Davi tinha intimidade com Deus. Davi obedecia a Deus. Davi andava conforme a palavra de Deus. E quando nós andamos conforme a palavra de Deus, em meio às guerras, Ele nos dá a vitória. Em meio às dificuldades, Ele nos dá a vitória. Em meio às tribulações, Ele nos dá a vitória. Em meio a qualquer tipo de dificuldade que você está passando, quando você tem uma vida de fidelidade com Deus, Ele te entrega a vitória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No capítulo 6, versículo 3, Davi agora vai buscar a Arca da Aliança, que se encontrava na casa de Abinadab. Chegando na casa de Abinadab, Davi, ele pega a Arca da Aliança e coloca dentro de uma carroça nova. Assim como os filisteus tiraram a Arca da Aliança da sua cidade. E quando ele vai a caminho de Jerusalém, a Bíblia diz que os bois tropeçam. E quando eles tropeçam, Uzá vai tentar segurar a arca. Porém, ele é morto. A ira do Senhor se estende contra ele e ele é morto naquele momento. E eu meditando nessa palavra, e eu pensando, e veio no meu coração a seguinte palavra: que Deus, ele não precisa de coisas novas para carregar a sua presença. Deus não precisa de coisas novas para estar diante da sua presença, não. Deus não precisa inovar a igreja, Deus não precisa acrescentar algo a mais na igreja, não.
Deus já deu uma forma de como devemos estar na presença de Deus. E essa forma se encontra aqui, ó. Não precisa de renovação aqui. Não precisa acrescentar mais nada aqui. Não precisa fazer mais nada. Existe aqui, ó, a forma de estar diante da presença de Deus. A forma de carregar a presença de Deus. Não precisa de inovação. Eu vou inovar para ficar melhor, para chamar adolescente, para chamar jovem, para atrair mais irmão. Não. A única coisa que atrai crente ao arrependimento e à presença de Deus é a palavra. É só a palavra. Se a igreja não tem palavra, não adianta. Mas quando ela tem palavra, existe renovação. Quando ela tem palavra, existe a presença de Deus. Quando ela tem palavra, Deus se manifesta diante da igreja. Aleluia, Deus. Porque hoje nós procuramos inovações, Júnior. Não, eu vou ali naquela igreja porque tem jogo de luz. Eu vou ali naquela igreja porque os pessoal são mais top. Não. Talvez você pode até ir nessa igreja, mas quando você entra nessa igreja, você não vê nem um pouco da palavra. Talvez você pode ir nessa igreja, mas você não sente a presença de Deus como você sente quando você vai numa igreja que pregue a palavra de Deus. Você não pode procurar inovações, não. Você tem que procurar a igreja que prega a palavra. Porque é a palavra que vai te levar para o céu. É a palavra que te confronta para te não pecar mais. É a palavra que confronta a nossa vida para a gente não viver no mundo de prostituição. É a palavra que confronta a nossa vida para a gente não viver uma vida pecaminosa diante de Deus. É a palavra que nos restaura, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos liberta, é a palavra que é o caminho para que a gente venha chegar no céu um dia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então entenda que a gente não precisa de renovação para inovações, para que a presença de Deus venha a ser carregada sobre a nossa vida. E aí quando Davi vai buscar quando os bois tropeçam, Davi ficar com medo de carregar a presença de Deus. Aí ele vai falar: Senhor, como agora eu vou levar a arca da aliança até Jerusalém? Davi fica com medo porque a arca matou Uza. Então ele fica com medo de carregar a arca. Então ele deixa na casa de Obed-edom. E Júnior, olha o quanto a presença de Deus é linda. Olha o quanto a presença de Deus traz benefício para a nossa vida. Quando Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que durante 3 meses, a casa de Obed-edom, a sua vida e a sua família foi abençoada. Porque a presença, ela traz bênçãos para a nossa vida. A presença, ela traz vitória para a nossa vida. A presença, ela traz alegria para a nossa vida. E quando nós estamos diante da presença de Deus, existe bênção derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas vamos mais à frente, para terminar. E para você ver que Davi era um homem que era segundo o coração de Deus. E quando ele deixa a arca da aliança ali, e ele descobre que ele ouve que a arca da aliança está trazendo bênção para a casa de Obed-edom. Aí ele fala assim: não, eu tenho que buscar a arca novamente. É por isso que em Salmos capítulo 51, versículo 10, 11 vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado dentro de mim, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retire o teu santo Espírito. Porque Davi entendia, Júnior, que sem a presença ele não era nada. Que sem a presença nós não somos nada. Sem a presença a gente somos apenas cacos. Sem a presença não existe importância mais na nossa vida. E Davi entendeu isso. Deus, que eu perca tudo, menos a tua presença. A tua presença vale mais para mim.
A tua presença vale mais para mim. A tua presença vale mais para mim. A tua presença vale mais para mim. Aleluia, Deus. Então Davi fica sabendo. E entrando no nosso texto agora que acabamos de ler para encerrar, Davi fica sabendo que a arca abençoou a casa de Obed-edom. Só que agora, pastor Adilson, Davi, ele vai buscar a arca da forma correta, da forma certa, da forma que Deus tinha mandado, como tinha que conduzir aquela arca que significava a presença de Deus. 1 Crônicas 15, 14, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 14 e 15 vai dizer que Davi novamente reúne o povo de Israel e diz: santifica-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor. Versículo 15: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi agora reúne os melhores cantores, reúne os melhores adoradores, reúne todo o povo para buscar a presença de Deus. Porque entenda, quando nós vamos buscar a presença de Deus, é necessário a gente levar a nossa melhor adoração, é necessário a gente levar o nosso melhor louvor, é necessário a gente levar o nosso melhor culto a Ele, porque só assim é que conseguimos estar diante da presença de Deus. Então Davi entende isso, e no versículo 13 vai dizer que Davi, diante da presença de Deus, começa a oferecer sacrifício a Deus. Ele vai levando, ele chega até a casa de Obed-edom e leva a arca da aliança. E quando ele vai chegando em Jerusalém, ele começa a oferecer sacrifício a Deus. E quando ele começa a oferecer sacrifício, o povo começa a se alegrar, começa a adorar, começa a cantar, começa a glorificar a Deus. Porque essa é a maneira, quando nós estamos diante da presença de Deus, a gente glorifica, a gente exalta o nome dEle, a gente dá o melhor para Ele, a gente dá a melhor adoração, o melhor louvor. Não importa que a gente estamos passando por dificuldade, não importa se estamos enfrentando os momentos difíceis, mas diante da presença de Deus, a gente dá o nosso melhor, a gente canta melhor, a gente adora melhor, a gente prega melhor, a gente louva melhor. Não importa o que nós estamos passando da porta para fora da igreja, mas quando nós chegamos diante da presença de Deus, nós adoramos, nós glorificamos, nós entregamos nosso melhor a Ele. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Senhor. Aí Davi está trazendo a arca. E quando ele entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele começa a dançar diante da presença de Deus. E a Bíblia continua dizendo que ele estava com uma roupa de sacerdote. Aí diante da presença de Deus ele vai tirar a roupa de sacerdote e vai começar a adorar a Deus, vai começar a glorificar a Deus, porque Davi entende que diante do povo de Israel ele era rei, mas diante da presença de Deus ele era adorador. Porque não importa o seu cargo, não importa a sua formação, não importa em que você trabalha, se você é juiz, se você é médico, se você é advogado. Não importa qual é a sua faculdade, não importa o que você se formou. O que importa é que quando você está diante da presença de Deus, você é adorador por excelência. Quando você chega diante da presença de Deus, você adora. Diante da presença de Deus, não importa a sua formação. Diante da presença de Deus, somos todos adoradores. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E só assim Davi consegue levar a arca da aliança ao povo de Jerusalém. É só assim que ele consegue. E para finalizar a mensagem, eu quero que vocês observem duas coisas comigo hoje. A primeira, Ofni e Finéias não atentavam para a presença de Deus.
Saul é ungido a rei, pastor, mas também não atentava para a presença de Deus. Eu não sei quem vai pegar, mas olha só. Quando Davi é ungido rei, quando Davi derrota os filisteus, ele fala assim: está faltando uma coisa. A presença de Deus. Está faltando algo. Eu já sou rei. Eu já derrotei o meu inimigo. Mas está faltando algo. Está faltando a presença de Deus. Está faltando a presença de Deus. E essa palavra queimou no meu coração quando eu estava lendo. E eu pensei assim, Deus colocou no meu coração dizendo assim: porque crente que tem intimidade com Deus, crente que tem intimidade com Deus, não consegue ficar longe da sua presença. Crente que tem intimidade, crente que obedece a palavra, crente que vive uma vida de fidelidade com Deus, não consegue ficar longe da sua presença. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui amam a presença de Deus? Quantos aqui são apaixonados pela presença de Deus? Aleluia, Deus. Glória a Deus. O segundo ponto, e eu encerro aqui. Entenda que naquele tempo, aleluia, aquela arca significava a presença de Deus. E quando ela estava no meio do povo, Deus se manifestava e abençoava o povo. Só que entenda algo. Hoje, nos dias que estamos vivendo, não precisa mais da arca. Hoje, no dia que estamos vivendo, não precisa mais da arca para que Deus venha se manifestar em nosso meio. Não precisa. Porque hoje, a presença de Deus habita sobre a nossa vida. A presença de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. A presença de Deus habita sobre nossos corações. E Ele se manifesta através da minha vida, através da sua vida. Aleluia, Deus. E para que a presença de Deus permaneça em nós, devemos viver uma vida de fidelidade, de santificação, de comunhão e obediência a Deus e a sua palavra. Só assim a presença de Deus vive sobre as nossas vidas. Vivendo em santidade, em comunhão, em fidelidade, obedecendo o pastor, obedecendo o líder, vivendo uma vida de obediência com Deus e a sua palavra. Só assim a presença de Deus permanece sobre as nossas vidas. Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé.